Você acredita que a raiva e a irritação são reações inevitáveis a eventos externos, algo que simplesmente acontece a você como um raio em um dia de céu azul? A psicologia social, na verdade, sugere que essa é uma das maiores e mais perigosas ilusões que nos aprisiona. Um estudo recente da Universidade de Althea, por exemplo, demonstrou que mais de 70% da nossa experiência emocional de frustração, indignação e ira não é causada diretamente por um evento ou pela ação de outra pessoa, mas sim pela nossa interpretação e resposta interna a ele. Pense por um momento no poder imenso que você recuperaria se pudesse decifrar os gatilhos e reescrever esse roteiro emocional dentro de si. Entender por que nos irritamos e, mais importante, como reagimos a isso não é apenas uma questão de bem-estar pessoal. É sobre melhorar drasticamente suas relações interpessoais, sua saúde mental, sua capacidade de tomar decisões ponderadas e, em última instância, sua qualidade de vida. Prepare-se para uma revelação profunda sobre os padrões ocultos que alimentam sua frustração diária e corroem sua paz. Este roteiro será o seu guia para desvendar por que muitas vezes somos nós mesmos os arquitetos da nossa própria ira e desassossego, sem sequer perceber a responsabilidade que carregamos. É hora de desmascarar esses mecanismos. Vamos mergulhar no primeiro ponto, que chamo de a armadilha da expectativa rígida, um dos pilares silenciosos da nossa irritação. A armadilha da expectativa rígida surge quando cultivamos uma imagem mental inflexível e muitas vezes utópica de como as pessoas, as situações e até mesmo o mundo deveriam se comportar e ser. Acreditamos sinceramente que, ao esperar que os outros ajam de uma determinada maneira, sejam eles pontuais, atenciosos, justos, competentes ou que sigam nossos preceitos, estamos apenas sendo razoáveis e defendendo nossos padrões de decência e eficiência. O problema, no entanto, é que ao nos agarrarmos a essa perfeição idealizada e não comunicada, criamos um terreno fértil e inevitável para a decepção, a frustração e, consequentemente, a irritação. Quando a realidade, com sua inerente imperfeição e imprevisibilidade, falha em corresponder às nossas fantasias internas, sentimos uma picada aguda de traição, de injustiça, que rapidamente se transforma em raiva e ressentimento. É como se estivéssemos esperando que cada motorista no trânsito dirigisse com a precisão de um piloto de Fórmula 1, ou que cada colega de trabalho lesse nossas mentes e antecipasse cada necessidade sem uma palavra. A renomada psicóloga organizacional doutora Helena Ramírez aponta que essa fixação na expectativa não apenas nos coloca em um estado de vigilância constante para a falha alheia, mas também nos isola, criando muros invisíveis de julgamento. João, por exemplo, sempre se irritava profundamente quando sua equipe não entregava projetos exatamente no prazo que ele mentalizava internamente, mesmo que os prazos reais fossem maleáveis e houvesse espaço para pequenos ajustes. Ele via cada atraso, cada deslize, como uma afronta pessoal à sua autoridade ou competência, quando na verdade era apenas o fluxo natural e caótico de um ambiente de trabalho dinâmico e humano. A alternativa positiva, o caminho correto aqui, é praticar a flexibilidade cognitiva e a aceitação radical da imperfeição inerente, não só dos outros, mas da própria vida. Isso não significa abandonar a busca pela excelência ou baixar seus padrões, mas sim diferenciar claramente o que está sob seu controle direto do que não está, liberando-se da ilusão de que a realidade precisa se curvar às suas vontades ou que você pode controlá-la em todos os detalhes. É um exercício de sabedoria e desapego. O próximo comportamento a ser examinado, e que muitas vezes se entrelaça com o primeiro, é o que denomino o vírus da reatividade imediata. O vírus da reatividade imediata manifesta-se como um reflexo impulsivo e muitas vezes automático a qualquer estímulo externo que percebemos como uma ameaça, uma crítica, uma ofensa ou um inconveniente. Muitas pessoas acreditam com toda a sinceridade que reagir prontamente, seja com uma resposta agressiva, uma crítica mordaz, um desabafo furioso ou até mesmo uma retirada abrupta e carregada de rancor, é sinônimo de ser autêntico, de não levar desaforo para casa, ou de ser assertivo. Há uma percepção equivocada de que a resposta imediata demonstra força de caráter e estabelece limites. No entanto, o efeito real dessa reatividade é profundamente devastador para nossa paz interior e para nossas relações. Ela nos priva da capacidade de avaliar a situação com clareza e racionalidade, escalando conflitos desnecessariamente e, muito frequentemente, nos levando a dizer ou fazer coisas das quais nos arrependemos amargamente logo depois.
Um estudo recente da Universidade de Lumina sobre tomada de decisão sob estresse demonstrou que reações impulsivas raramente resultam na solução ideal de um problema. Ao contrário, tendem a gerar mais atrito e aprofundar os desentendimentos. Pense no caso de Maria, uma pessoa brilhante, mas que sempre sentia a necessidade visceral de responder a cada comentário sarcástico de um familiar ou a cada provocação de um colega com outra farpa ainda mais afiada, ou um silêncio carregado de desprezo. Ela acreditava piamente que estava se defendendo, estabelecendo seu espaço, mas na verdade, cada troca acirrava a tensão no ambiente, a deixava com um sentimento persistente de exaustão, rancor e, ironicamente, de profunda incompreensão. O caminho correto, nesse caso, é o desenvolvimento consciente da pausa estratégica, um breve mas poderoso momento de distanciamento entre o estímulo que o provocou e a sua resposta. Essa pausa, mesmo que de apenas alguns segundos, permite que você ative o córtex pré-frontal, a parte mais racional e ponderada do seu cérebro, dando-lhe a preciosa chance de escolher uma resposta construtiva e intencional, em vez de uma reativa e impulsiva. Isso não é fraqueza, mas sim o domínio supremo da sua própria inteligência emocional e uma demonstração de autodisciplina. E essa capacidade de escolha nos leva à ilusão do controle externo, um erro que custa caro à nossa serenidade. A ilusão do controle externo é a crença equivocada e teimosa de que somos intrinsecamente responsáveis por mudar o comportamento, as atitudes, as opiniões ou até mesmo as emoções dos outros. Muitas vezes, agimos movidos por uma intenção aparentemente nobre. Queremos ajudar, corrigir o que vemos como errado ou simplesmente garantir que as coisas funcionem como deveriam, de acordo com o nosso modelo mental. Acreditamos que, ao apontar falhas incessantemente, dar conselhos não solicitados, intervir constantemente ou tentar manipular situações, estamos exercendo uma forma legítima de liderança, de cuidado ou de responsabilidade. O problema fundamental, uma verdade dura que resistimos a aceitar, é que ninguém pode ser verdadeiramente controlado externamente. As pessoas mudam apenas quando decidem fazer uma mudança por si mesmas, motivadas por seus próprios valores e percepções. Essa ilusão de controle nos condena a um ciclo interminável de frustração, raiva e ressentimento, pois nos empenhamos em uma batalha que, por definição, não podemos vencer, gerando angústia tanto em nós quanto nas pessoas que tentamos controlar. Carlos, por exemplo, dedicava uma energia imensa e cada vez mais frustrada tentando convencer seu irmão a adotar um estilo de vida mais saudável. Ele insistia, criticava suas escolhas alimentares e de exercícios, e chegava a se irritar profundamente quando o irmão não seguia seus conselhos. Carlos sinceramente pensava que estava agindo pelo bem maior do irmão, motivado por amor e preocupação, mas na realidade estava apenas minando o relacionamento, construindo muros de resistência e esgotando a si mesmo em um esforço fútil. O caminho correto aqui é um exercício de humildade e autodomínio, deslocar o foco obsessivo do controle para a influência e o autoconhecimento. Significa reconhecer que a única pessoa que você pode, de fato, mudar e controlar é você mesmo. Ao invés de tentar moldar os outros à sua imagem, foque em ser um exemplo inspirador, em comunicar suas necessidades e limites de forma clara, educada e respeitosa, e em aceitar a agência e autonomia de cada indivíduo. O que todos esses atos, a armadilha da expectativa rígida, o vírus da reatividade imediata e a ilusão do controle externo, têm em comum é um problema profundo na calibração social e na percepção de valor, mas mais profundamente, um desalinhamento fundamental com essa dicotomia estoica do controle. O mecanismo psicológico central por trás da raiva e da irritação é a nossa resistência teimosa à realidade e à ilusão persistente de que temos mais poder e controle sobre o mundo externo, eventos imprevisíveis, ações e escolhas das outras pessoas, os resultados de situações complexas do que realmente possuímos. A psicologia comportamental nos mostra que, quando o nosso locus de controle é predominantemente externo, ou seja, acreditamos que forças externas são as maiores responsáveis pelo que nos acontece e pela nossa felicidade, somos exponencialmente mais propensos a sentimentos de impotência, vitimização e, consequentemente, à raiva e ao ressentimento crônico. Esses comportamentos que descrevemos são reflexos de uma mente que se recusa a aceitar o fluxo natural e muitas vezes caótico da vida, que se apega a expectativas irrealistas e que tenta, em vão, moldar o mundo à sua própria imagem ou desejo. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, nos ensina que a verdadeira paz interior reside em distinguir com clareza cristalina o que está em nosso poder de ação,
nossas percepções, nossos julgamentos, nossas intenções, nossas escolhas, e o que não está, os outros, o clima, o passado, os eventos aleatórios. A raiva, nesse contexto, é um sinal inequívoco de que estamos investindo nossa preciosa energia e foco naquilo que não podemos controlar, em vez de direcionar essa energia para o que podemos, nossa própria resposta interna e nossas ações deliberadas. A liberdade duradoura da raiva e da irritação não se encontra em um mundo utópico sem problemas, sem pessoas difíceis ou sem desafios. Ela reside fundamentalmente em uma profunda e corajosa transformação de como você escolhe interagir e interpretar esse mundo. Cada um desses insights que compartilhamos revela uma verdade empoderadora. O poder de controlar suas emoções mais turbulentas, de silenciar a voz da frustração constante, reside inteiramente dentro de você, na sua interpretação consciente, na sua pausa estratégica antes de reagir e na sua aceitação serena da realidade. Ao invés de se sentir como um barco à deriva, à mercê das ondas imprevisíveis da vida e das ações alheias, você tem a capacidade inata de ser o capitão que ajusta as velas, que traça o próprio curso, independentemente das tempestades externas. Não se trata de suprimir suas emoções ou se tornar apático, mas sim de compreendê-las em sua essência, de reconhecer seus gatilhos e de direcioná-las de forma construtiva e saudável, tanto para si quanto para seus relacionamentos. Este roteiro é mais do que um guia. É um convite audacioso para você retomar as rédeas da sua paz interior, para construir relações mais saudáveis, mais autênticas e para viver uma vida com muito mais serenidade, propósito e alegria genuína. Sua capacidade de escolha é seu superpoder. Comece hoje aplicando uma dessas estratégias em uma situação que normalmente o irritaria. Observe a transformação sutil, mas profunda que ocorrerá. Sinta o poder libertador de ter o controle sobre a sua própria resposta. A sua jornada para uma vida menos irritada e mais plena começa agora, com a primeira escolha consciente que você fizer. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir isso.